No SBT, sempre que os episódios de Chaves acabavam, rolava um corte seco. E às vezes até seco demais, como esse. E que no mundo há muitíssimas pessoas boas. Mas originalmente, muitos episódios contam com cenas que eram exibidas junto com os créditos finais. E hoje chegou o dia de ver esses momentos surpreendentes que foram cortados. Então pegue o seu violão e toque a marcha ré e vem com a gente. Ao final da exibição de cada episódio de Chaves no SBT, acontecia das duas uma. Ou começava um novo episódio ou rolava uma vinheta de encerramento. Simples assim e nada de créditos. Vai ficar aí até eu mandar e continua. Quer levar uma cacetada? Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Bom, na real, às vezes nem vinheta rolava, só começava um outro programa mesmo e boa. E geralmente o pessoal faz isso mesmo em TV aberta com praticamente tudo que é produção estrangeira. Quando acaba um episódio de seriado, um filme, coisa assim, sempre cortam os créditos. Eu confesso que acho isso um pouco desrespeitoso com os profissionais da equipe técnica. E até mesmo também a gente acaba sendo privado de pérolas como essa aqui. Reparou numa coisa? Ou melhor, além do gibi do Chapolin Colorado, o nome da Ana Lilian de la Macorra aparece como assistente. E se você não se lembra, ela deu vida à versão mais famosa da Sobrinha da Glória, pelo menos pra gente no Brasil. Olá, eu sou Patty. Pra mim? Esse crédito final é de um episódio do começo de 78, e só depois a Ana Lilian começou a interpretar a Patty. Quem diria que a crush do Chaves já trabalhava no backstage? Mas enfim, o que separamos mesmo são cenas curiosas e engraçadas que rolaram principalmente nos créditos finais dos episódios das temporadas entre 73 e 76. Eram cenas exclusivas que davam continuidade aos enredos, como por exemplo, naquele fatídico dia em que o Chaves e o Kiko aprendem a tocar violão. Lembra disso? Bem, a primeira coisa a aprender é o seguinte: as cordas têm nome. E os barbantes também. O professor Girafales e o seu Madruga fazem de tudo para ensiná-los a tocar. Só que os dois são ruins demais, vamos falar a verdade. Então, no final da história, eles arranjam outra função para os violões. Vai lá, Chaves. Isso faz uma ligação com o começo da história, quando os garotos jogavam ping-pong ali no pátio com raquetes e tudo mais. Até aí tudo bem, só que a continuação dessa cena mostra mais coisas que a gente nunca viu. Começa um quebra-pau, com todo mundo correndo atrás de todo mundo, tudo isso por conta de um certo ponto que o Kiko estava roubando, ou então o Chaves foi um mau perdedor. Isso não dá para concluir. Mas isso dá uma nova cara para o final do episódio, assim como também acontece na versão de 74 da história da Cruz Vermelha. Tudo flui normal com o Chavinho falando de doar dinheiro para a Cruz Vermelha e coisa do tipo, e até mesmo falando de doar outras coisas. Você devia saber que os que não podem dar dinheiro dão sangue. E isso você tem sobrando. E provavelmente você se lembra que no final tem essa cena aqui do seu Madruga todo machucado, doando seu dinheiro para a Cruz Vermelha e também essa quebra da quarta parede. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Todos podemos precisar algum dia. Ajudem, sim? Mas o que você talvez nunca tenha visto é o Kiko escorregando e precisando de ajuda. E ainda por cima, o Chaves acredita que aquele é um ótimo momento para continuar pedindo doações. E eu acho incrível como o menino fica pedindo várias e várias vezes e o Bochechudo continua ajudando. E tem aquelas continuações de cenas que a gente já espera que sejam boas, mas os momentos pastelões, digamos assim, conseguem surpreender. O primeiro episódio da temporada de 76 é a limpeza do pátio, que se tornou um clássico do SBT. Se você não se recorda apenas pelo nome, basta se lembrar daquela constante briga para ver quem que vai varrer o pátio. Quer que eu comece a varrer o pátio? Sim! E também vale lembrar do Kiko irritando e sujando muito o seu Madruga. Chitalha, chitalha!
E é claro, o Chaves lutando para separar as suas latas. Mas vem aqui, Kiko! Eu vou acertar Mas somente nos créditos a gente vê que o Chaves continua tentando a todo custo pegar as suas latas. Esse tipo de comportamento mais circense, com todos os personagens criando grandes confusões assim, era mais presente no começo do seriado. E só de falar eu já me lembro de cenas como essa. E aí, na parte de créditos, aconteceram mais momentos assim, e um ótimo exemplo é o do Homem Invisível. Talvez você esteja pensando nessa versão aí que mostrei, que é de 76. Mas na verdade uma versão mais antiga já havia sido produzida. Só que o SBT, infelizmente, engavetou por um bom tempo, ficou passando um pouquinho, parou, depois voltou 10 anos depois, parou de novo e só foi pegar mesmo e entrar na grade de programação a partir de 2012. Ou seja, não tem aquela memória afetiva pra gente, mas é um ótimo episódio. E essa versão é muito parecida com um remake, até mesmo incluindo aquela premissa básica do Chaves e o Kiko procurando o tal Homem Invisível e socando o Sr. Barriga. Tem a fórmula da invisibilidade, o Kiko com a cara toda pintada, enfim, vale super a pena assistir. E aí, no final, tudo acabava com o Chaves sujando o Sr. Barriga de tinta. Só isso. Mas nos créditos a gente percebe que o Zenon e o Seu Madruga não deixaram barato. E eu duvido que você já tinha visto alguém pintando as maletas do Chaves. E aliás, eu já vou deixar aqui a palavra-chave. Falando de momentos circenses, exagerados, mais pastelão mesmo, qual é o seu preferido em Chaves ou Chapolin? Fica à vontade para comentar de qualquer um dos dois seriados, ou até mesmo dos dois. Eu sei que tem vários, mas pensa em alguns legais aí e compartilha com a gente. E seguindo a nossa linha de créditos que continuam de forma engraçada, tem um que eu acho absolutamente sensacional. Tô falando de Quem Baixa as Calças Fica Sem Elas, também conhecido como episódio em que a Dona Florinda fica bonita, bem bonita. Kiko, mas sou eu, a sua mãe. Eu fui ao salão de beleza. Estava fechado, não é mesmo? Aliás, ninguém gostou do penteado dela. O que aconteceu que parece diferente? É que eu fui ao salão de beleza. E por que não os processam? Mas enfim, ela passa o episódio todo brava com o Seu Madruga porque ele fica deixando as calças dele secando ali no pátio e... onde já se viu deixar as suas calças secando no varal, né? Coisas de Dona Florinda. Até que no final, pra resumir, ele se vinga de uma forma maravilhosa. A cena, como vimos, acaba exatamente aí, e já é ótima, o Seu Madruga vestido de Kiko é épico. Mas olha só a reação da Dona Florinda quando o vê, e também repara na atuação do Ramon fugindo dela, é hilário. E você viu isso com seus próprios olhos. A velha valentona tascou um beijo na bochecha do Seu Madruga. Quando você imaginou que isso já tinha acontecido? Acho que depois dessa pérola a gente já merece o seu like e a sua inscrição aqui embaixo, hein? Porque, vamos combinar, a gente se esforça para trazer coisas legais assim para vocês. E também encontramos uma ótima cena final no episódio da Venda da Vila. Lembra daquele que o Seu Barriga tá meio doente e quer vender o cortiço pro Sr. Carequinha? Os moradores ficam bem tristes quando descobrem que a vila será vendida e coisa e tal, e o clima é bem pesado. E aí, na cena final, tudo acaba com a Chiquinha chamando os espectadores a assistirem a continuação desse episódio e todos os moradores ficam cabisbaixos e... enfim, dá uma olhada. Se querem ver o que aconteceu com a vila, não deixem de nos ver na próxima semana, nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Só que a segunda parte ficou perdida para nós por muitos anos e envolve o Sr. Carequinha dando em cima da Dona Clotilde. Isso é só um parênteses, mas essa cena é muito boa, eu tenho que comentar. Por favor. Sai, tarado!
Foi esse pervertido que me faltou com respeito! Mas o que realmente importa pra gente aqui nesse vídeo é lá no finalzinho, quando o Sr. Barriga decide que não vai vender a vila. Repara só como foi a exibição do SBT. É legal, os personagens ficam felizes, é um contraponto muito grande com o final da primeira parte, só que acaba tudo meio rápido, né? Como eu disse, um corte seco. Todo mundo começa a dançar, fica alegre e acaba. Agora, repara como foi a exibição original, com os personagens dançando muito mais. O Kiko se joga no colo do Sr. Barriga, cumprimenta o Sr. Carequinha, enfim, é muito mais legal, né? E eu não sei se você reparou na música que eles dançam, mas eu tenho certeza que você conhece esse som. Não reparou? Então o editor coloca aquele trecho. É uma nova dança, é? Já é, eu vou entrar nessa. Pois é a mesma música. E se você estava em dúvida se a gente merece um like, acho que agora eu te convenci, hein? Mas nem sempre a cena final continua e revela coisas bem interessantes para nós. Em alguns momentos entram cenas que são completamente inesperadas e não são exatamente continuações, mas é claro que também são muito boas. E por isso, bora falar do julgamento do Chaves, episódio que rende muita discussão por causa do atoprelamento do gato do Kiko. Discutindo desse jeito, vamos ficar aqui até o escurecer. Ao contrário, da discussão nasce a luz. Ótima essa! Mas na verdade eu vou comentar sobre a cena final da primeira parte, quando o professor Girafales chama todo mundo para ver o julgamento. E é até meio tenso esse final, vamos combinar. Será declarado inocente de ter matado um gato ou será declarado culpado e castigado com todo o rigor da lei? Não deixe de ver, na próxima semana, a justiça da sociedade contra um menino chamado Chaves. Só que como ele diz que na semana que vem teria a continuação desse episódio, não faria muito sentido a cena continuar por ali, né? Então temos algumas cenas do Chavinho no melhor estilo mugshot, que são aquelas fotos tiradas antes da pessoa ser presa. Olha só a cara do garoto, que dó! Na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito surpreso. Foi um misto de... eu não acredito que fizeram isso, com que dó, é só uma criança, enfim, é um sentimento muito conflitante, mas não dá pra negar que a cara dele ali acaba sendo engraçada. Só que teoricamente o Chaves ia a julgamento, ele ainda não tinha sido preso, não é? Faz sentido? Bom, é claro que ele não ia ser preso de nenhuma forma, mas vocês entenderam. Enfim, às vezes a gente tem uns sentimentos meio contraditórios, meio de dó, meio de revolta, meio de achar graça. Chaves tem um pouco de cada. Só que o seriado também conta com cenas contraditórias. E eu tenho certeza que você vai se surpreender ao descobrir certas coisas que o personagem falou em um momento, depois ele desmentiu. Enfim, nós já reunimos vários momentos assim que estão nesse vídeo aqui do lado. Tenho certeza que você vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.